Olá, seja muito bem-vindo! Aqui é Eleonora Azevedo, professora de matemática, e nesse vídeo eu vou resolver o PET para o segundo ano do ensino médio, volume 2, semana 4. Como esse vídeo ficou muito longo, essa atividade está muito extensa, eu dividi em duas partes. Essa é a nossa primeira parte. Antes de começar a assistir, se inscreva no canal da Escola Online e se inscreva também no meu canal, professora Eleonora Azevedo. Atividade 1. Quantas são as combinações de 6 elementos tomados 2 a 2? Direto, aplicar a fórmula. Tá? Formulinha para combinação, ó, combinação de n p a p, n fatorial, p fatorial, n menos p fatorial. Vale a pena decorar isso. Tá? São 6 elementos, então combinação de 6 para 2. Isso vai ser 6 fatorial, 2 fatorial, 6 menos 2, 4 fatorial. A gente vai abrir o maior deles, que está no numerador, até encontrar com o primeiro lá embaixo. 6 vezes 5 vezes 4. Para nele, o 2 fatorial é 2 vezes 1, 4 fatorial é 4. Então, ó, posso simplificar aqui, o 6 com 2 é 3, 3 vezes 5, 15. Atividade bem direta, tá? Para fazer aí em 1 minutinho. A atividade 2, ele fala assim, numa sessão em que estão presentes 18 deputados, 4 serão escolhidos para uma comissão que vai estudar um projeto de governo. De quantos modos diferentes poderá ser formada a comissão? Observa que a gente tem 18 para escolher 4, mas ele não fala da importância de cada um. Se um é mais importante que o outro, se tem funções diferentes, horários diferentes, ele não fala nada. Ou seja, os 4 ali vão ser iguais. Se são iguais, se a ordem não é importante, é um caso de combinação. Quem é que vai ser minha combinação? Ó, eu tenho 18 para escolher 4. Enquanto não decorar a fórmula, coloca sempre a formulinha lá. N fatorial, P fatorial, N menos P fatorial. Então, vai ficar, ó, 18 fatorial, 4 fatorial, 18 menos 4, 14. Abre sempre o maior no numerador, 15, até o primeiro, ó, 14, 15, 16, 17, 18. O 4 é o menor deles. Abre ele, não faz 4 fatorial não, faz direto, ó, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes o 14 fatorial. Treina esses cálculos para você acostumar com isso, tá? É importante você treinar essas ideias. Então, o 14 fatorial vai dar para simplificar. Eu gosto de simplificar aqui, ó, o 4 com 16 vai sobrar 4. O 3 com 15 vai sobrar 5. O 2 com 18 vai sobrar 9. Sobrou esse cálculo aqui para a gente, ó, 9 vezes 17 vezes 4 vezes 5. Eu já tinha feito esse cálculo, é 3.060. Faça as continhas aí. Atividade 3, ele fala assim, 8 estudantes fizeram um trabalho em grupo, mas apenas 3 deles deverão apresentá-lo para a turma. De quantos modos podem ser escolhidos os 3 que farão a apresentação? Novamente, ó, é bem direto. São 8 para a gente escolher 3. Não tem uma pessoa mais importante, não tem alguém que vai receber mais pontos, que vai falar mais. Ele não deu nenhuma dessas características. Se ele não deu nenhuma dessas características, é bem direto, ó. É uma combinação de 8 para 3. Escreve a formulinha, N para P. Vai ser N fatorial, P fatorial, N menos P fatorial. Então, ó, o 8 para 3, 8 fatorial, 3 fatorial, depois subtrai. 8 menos 3, 5. É usar a fórmula, tá? O N8, o P3. 8, 3, 8 menos 3. Usar bem a formulinha bem direto. 8 fatorial, vou abrir ele, ó, até chegar no 5, que depois dele é o maior. 8, 7, 6, 5, deixa o 5 aqui. 3, 2, 1, 5 fatorial.
simplifica o 5 com 5 e acostuma com isso aqui, ó, o 3 vezes 2 vezes 1 é 6, que aí você pode simplificar direto. 8 vezes 7, 56. Então, há 56 formas diferentes de escolher esse grupo. A atividade 4, aí ele começa, até a atividade 3, o PET fala sobre as combinações, sobre a importância das combinações. A partir da atividade 4, ele dá a sugestão da gente identificar quais dos princípios que a gente vai usar, se é combinação, arranjo, permutação, e mistura essas 3 formas de resolver os exercícios. Isso é super importante para você aprender bem a análise combinatória. Tá? Atividade 4, ele fala assim: se Mônica quiser organizar 9 livros em sua estante, de quantas maneiras ela poderá fazer? Letra A. Escolha o tipo de situação que esse problema representa: permutação, arranjo ou combinação. A ideia que a Mônica vai colocar 9 livros em sua estante é uma ideia de embaralhar. Ela vai colocar os 9. Ela não vai escolher um tanto para colocar, outro para não. Ela não fala sobre isso. Ela apenas vai colocar 9 livros. Todos os 9 livros vão para a estante. Se eu só estou embaralhando, a ideia que eu tenho é a ideia de permutação. A ideia de arranjo e combinação é mais voltada para a ideia de grupo. A ideia de embaralhar é a ideia de permutação. Então, letra A é só responder, permutação. Na letra B, ele fala assim, ó, escreva a expressão que permite encontrar o resultado pedido e em seguida calcule. Pode representar assim, ó, permutação de 9. Isso nem é muito comum não, mas pode aparecer. O que é comum, ó, permutar 9 coisas é o 9 fatorial. E aí você deve escrever 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Confere aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E tem que multiplicar isso tudo. O exercício pediu para a gente calcular. Eu já fiz esse cálculo aqui, vai fazendo aos pouquinhos aqui, ó. Até aqui geralmente a gente decora 120 vezes 6, vezes 7, vezes 8, vezes 9. Esse resultado dá 362.880. Então, são muitas formas dela organizar esses 9 livros na estante. Ele não falou de repetição, então a gente não considera as repetições. Para finalizar essa primeira parte, vamos fazer a atividade 5. A atividade 5 ele fala assim, ó, em um campeonato de futebol participam 10 times. Se na primeira rodada todos os times devem enfrentar-se entre si, quantas partidas deve ter essa rodada? Olha o que ele fala. Eles vão se enfrentar, então são 10 times lá, Cruzeiro e Atlético. Eles vão se enfrentar. Ele não falou pra gente que Cruzeiro e Atlético é um jogo, Atlético e Cruzeiro é outro jogo. Se essa é a ideia, ó, se não fizer diferença, a combinação é de 10, eu tenho 10 no total, para escolher 2, as duplas que vão jogar. Se fosse uma questão da minha prova, eu deixaria isso mais explícito, se faz ou não faz diferença. Aqui ficou subentendido que não faz, mas eu ficaria insegura se fosse uma prova, se eu tivesse para quem perguntar, eu iria perguntar. Mas nesse caso, eu vou considerar que é uma combinação. Combinação n fatorial, p fatorial, que multiplica o n menos p fatorial. Ah, Leonora, e se a ordem for diferente? Se for um jogo é diferente do outro, né? Aquela ideia de joga num campo, depois joga no outro, joga no estádio, joga no outro. Ele deveria falar isso pra gente. Se fosse essa ideia, se Cruzeiro e Atlético é um jogo diferente de Atlético com Cruzeiro, se isso acontece, é uma situação de arranjo. Se não acontece, se considera o mesmo jogo, é uma situação de combinação. E aí, eu acho que ficou pouco claro isso nessa atividade, mas vou considerar dessa forma, tá? Então, 10 para 2, ó, 10 fatorial e 2 fatorial. O próximo é diferença. 10 menos 2, 8. Abre lá. 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. Isso tudo dividido por 2 vezes 1,
vezes 8 fatorial. Dá para simplificar o 10 com 2? Eu gosto de simplificar, sempre que for possível. 5 vezes 9, 45. Então, há 45 formas, há 45 partidas para acontecer aí. Com isso, eu finalizo esse primeiro bloco. Eu não fiz todas as questões num único bloco, num único vídeo, para não ficar muito cansativo. Análise combinatória é um assunto que demanda um pouquinho mais da gente, que demanda um pouquinho mais de raciocínio. Apesar dos cálculos não serem muito complicados, ela pede um pouquinho mais do nosso raciocínio. Então, se prepara que tenho a parte 2 ainda. Enquanto isso, se inscreva no meu canal, curta as minhas redes sociais e para ter acesso a vídeo das outras disciplinas, se inscreva no canal da Escola Online. Bom, eu paro por aqui, bons estudos e até o nosso próximo vídeo.